Mas eu costumo dizer que a gente é exemplo e tem que ser exemplo. Eu não tenho vergonha, nada mesmo. Eu hoje vim para a igreja de uma forma tão difícil que eu vim de fralda. Dá para você? Aí, por que você está dizendo isso? Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. E quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Então, como eu digo que a gente tem que ser modelo, exemplo, hoje eu fiz questão de vir mesmo me arrastando de fralda para poder estar aqui. É absurdo, né? É bizarro, né? Mas a gente, quando quer estar na presença de Deus, não, peraí. Não teve tudo na sexta. Eu não pude ir no sábado. Não consegui ir no domingo lá para a Rosa Luxemburgo. Não, noite. Passar uma semana você vem para a igreja e olha que a gente estava aqui na sexta, na quinta, na quarta, na terça. Foi. Acho que não, foi terça, quarta, quinta. Novidade boa para os irmãos que dia 19, agenda aí na sua agenda, dia 19, vem uns irmãos de Maceió fazer um evento aqui em Sete Casas. Eu não sei o que é que eles vão trazer, eu sei que eles vão trazer. Então, começa possivelmente pela manhã. Vai pender pela tarde e mais ou menos umas 3 horas da tarde termina, mas umas 9 horas da manhã começa. Então você não falte, esteja aqui. Quem não vir vai perder. Tem muita coisa boa. E essas pessoas nos se propuseram de alguma forma também nos ajudar na construção do templo. Amém? Gente, pessoal, está triste, né? Na construção do templo, amém? Melhorou. Aí a minha esposa disse: você vai ter coragem de dizer um negócio desse? Não, você não me conhece. Amados, é bom estar aqui com vocês. É bom demais. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Mas esse processo que eu estou passando é normal. Toda vez que você fica mais de 40 dias sem se alimentar, o intestino perde a habilidade de processar os alimentos. Quando você se alimenta, o intestino fica sem entender o que é aquilo e dá um transtorno. Isso é normal. Toda vez é assim. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Reis, capítulo 18, versículo 30. Louvamos a Deus pelos irmãos que estão aqui. Sei que a chuva da semana passada foi grande. Aí nós sentimos falta de muita gente. 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Eu queria frisar nesse tema. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Os amados, quando a Bíblia fala em altar, a Bíblia fala em lugar de culto, lugar de cultuar ao Senhor. Elias estava em uma situação que parecia impossível, pois ele sozinho guerreava contra 850 profetas que não eram profetas de Deus, e Elias era o único profeta de Deus para a época. Entenda, quando Elias se levanta para dar um basta naquela situação que o povo se encontrava, de um lado tinha Baal, um ídolo, do outro lado tinha Azera, outro ídolo, e o povo estava dividido entre Azera e Baal. Mas Elias disse: espera aí, eu sou um homem de Deus, as coisas não podem continuar do jeito que estão. Vamos consertar o altar. Primeiro,
todo culto que é prestado ao Senhor, é necessário que nós reparemos o nosso altar. Mas por que Elias manda reparar o altar? O povo de Israel fazia altares de pedra, e as pedras eram todas sobre medidas. Uma pedra não podia ser maior que a outra ou menor que a outra, todas eram sobre medida. 12 pedras. E dessas 12 pedras, o povo de Israel estava tão afastado de Deus que eles não sabiam mais cultuar o Senhor como se deve. Estava tudo bagunçado, tudo desorganizado, tudo errado. Elias se levanta e diz para ele: junta todo o povo aí, que eu vou, se aproxima aí de mim, que eu quero consertar o altar. Interessante que não é Deus que conserta o altar. Quem conserta é o profeta. A pergunta é: como é que se encontra o meu altar? Pastor, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O seu altar é aquele momento que você tira entre você e Deus, seu coração e Deus, para ter um diálogo íntimo entre você e o Eterno. Como é que você chega-se ao Eterno? Como é que você dialoga com Deus? Como é que você se aproxima dele? Como é que está a sua vida? Todo o sujeito, todo o homem, toda a mulher que quer dialogar com Deus, primeiro precisa consertar o altar. Normalmente o altar se quebra porque quando a gente deixa de adorar, a gente permite que o altar seja derribado, que o altar seja destruído, que o altar seja aniquilado. Por quê? No altar você faz o quê? Você adora a Deus, né? Quem é que detesta que você adore a Deus? Satanás. Então, quando você não está adorando a Deus, Satanás está lançando flecha contra o teu altar. Qual é o meu altar, pastor? O seu coração. O seu coração é o altar que Deus precisa para que você possa prestar um culto a Ele como se deve. As circunstâncias, elas costumam deixar o nosso altar desorganizado. As enfermidades costumam deixar o nosso altar desorganizado. As lutas costumam deixar o nosso altar desorganizado. As adversidades costumam deixar o nosso altar desorganizado. Mas cabe a mim, como adorador do Senhor, antes de qualquer coisa que eu venha fazer para Deus, ver como é que está o altar. E o altar nada mais, nada menos é do que o seu coração. O seu coração é um lugar onde qualquer situação que aconteça, você precisa entender, você precisa manter o seu altar preservado. Qualquer situação que aconteça na sua vida, não deixe que ataquem o seu altar. Porque Deus não aceita culto de alguém que está com o seu altar cercado de ódio, mágoa, rancor. Deus não aceita. Todavia, porém, se eu vejo que o meu altar está assim, e eu chego para o Senhor, e o Senhor me ajuda, eu não estou conseguindo trabalhar no meu altar, pois a situação está tão difícil, Senhor. Eu estou sem forças, eu estou me arrastando, eu estou sem coragem. Tenha misericórdia de mim, restaure o meu altar. Aí Deus e você faz uma parceria de restauração do altar. E quando você restaura o altar, aí acontece o que está escrito em João 4:23. Mas agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Irmão, a adoração ela é mais importante do que a pregação. A adoração ela é mais importante do que eu conhecer a Bíblia toda. A adoração ela é mais importante do que grande parte daquilo que acontece na igreja. Por quê? Porque no céu, quando eu e você chegarmos lá, a adoração é a única coisa que vai subir conosco. Se você consegue adorar, o seu altar está pronto para adorar o Pai em
em espírito e em verdade. Por que o texto diz em espírito e em verdade? Porque tem pessoas, como os profetas de Baal e Azera, que adoravam aos seus deuses com o espírito da mentira. Quando você adora ao seu Deus com todo o seu espírito e com toda a verdade do seu coração, ele, primeiro ato, ele transforma o seu choro em alegria, a sua angústia em prazer, a sua tristeza em ânimo. Ele trabalha movimentando, afastando aquilo que te angustia e aproximando aquilo que faz você ter uma adoração perfeita para agradar a Ele. Eu vou dizer uma verdade absoluta para você. Se dependesse das minhas forças, das minhas condições, hoje eu estaria aqui. Mas quando eu olho para o que Deus fez, está fazendo, vai fazer, eu digo, eu vou virar nos 30, mas vou adorar Jesus hoje. Veja que eu estou mais lento, mais quieto, mais pausado. É por causa do incômodo intestinal. Mas não me proíbe de estar adorando a Jesus hoje aqui esta noite. Perceba, quando você tem um espírito de adorador, um espírito da verdade, a Bíblia diz que Deus procura aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Minha mãe diz, se Deus procura, Nina, se Deus procura, Bel, os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, é porque os adoradores não são muitos. Os adoradores não são muitos. São poucos. Se fosse muito, não precisava procurar. Nós somos poucos aqui esta noite. Mas se Deus procurar em 7 casas, Ele acha adoradores que adoram o Pai aqui esta noite, em espírito e em verdade. Amados, entenda bem, você é um adorador nato. Elias encontra um altar derrubado, que representa falta de comunhão, falta de aliança. Elias encontra um lugar desolado, mas a primeira atitude que ele tem é: vamos consertar o altar. Amados, o crente de altar consertado, o irmão é irmão, o amigo de altar consertado, ele tem um acesso a Deus veloz, rápido, constante. Por que isso? Por quê? Porque você sabe, você entende, você vê que se nós, no mundo que vivemos hoje, não tivermos um altar consertado, certamente não teremos sucesso naquilo que fizemos para Deus, com Deus. Percebam, irmãos, o crente, o irmão, a irmã com o altar consertado, ele enfrenta sozinho quantas pessoas forem necessárias com a oração. Elias, a princípio, não quis enfrentar 850 profetas de Azera e de Baal no braço. Ele enfrentou na oração com o altar consertado. Percebam, as angústias da sua vida, elas são, de certa forma, frequentes. Elas são, de certa forma, contínuas. Mas o seu altar, se ele tiver consertado, eu estava dizendo quinta-feira, que você não precisa ficar, se puder, bem, mas se não puder, tudo bem. Separe uns minutos do teu dia e tira para falar com Deus. Tira para conversar com Jesus. Eu estava conversando com um irmão esses dias. E ele disse a mim: eu não tenho tempo para orar. Aí eu liguei a tela do celular dele e mostrei para ele que ele ficou naquele dia com o telefone ligado 8 horas
Se meia hora ele tivesse tirado, se 15 minutos ele tivesse tirado para falar com Deus, ele consertava o seu altar. Amados, nós precisamos ter a certeza que Deus não aceita que o nosso altar esteja desarrumado, desajeitado, pedras fora do lugar. Quais as pedras que você precisa botar no seu altar? No seu altar você precisa colocar a pedra da esperança, a pedra da confiança, a pedra da fé, a pedra do amor, a pedra da lealdade. Você precisa ir arrumando o seu altar. Mas tem muitas pessoas que, além de estarem com o altar desarrumado, quando vão arrumar o altar, colocam a pedra da falta de fé, a pedra do desânimo, a pedra da angústia, a pedra da falta de esperança. Como é que o fogo vai descer do céu para arder no teu altar? Impossível. Perceba bem, não são as circunstâncias que vai te dar a vitória na luta. É a situação que está no seu altar. Repito, o seu altar é o seu coração. Como é que está ele? O seu coração está em uma situação organizada, arrumada? As pedras estão tudo no lugar? Falta só acender o fogo? Ou está tudo desorganizado? Como é que está você? Ah, pastor, meu coração está em uma situação só a graça. Ainda bem que você está aqui, porque aqui é um lugar maravilhoso para você consertar o altar. A gente fala muito do coração, a gente fala muito do nosso coração, muito, mas a gente não para ver como é que ele está. A gente não para analisar como é que ele está. Meu coração está de acordo com a vontade de Deus? Meu coração está fazendo aquilo que Deus quer? Meu coração está alinhado com o que o Senhor deseja? Como é que está meu coração? Israel, no dia de Elias, havia deixado o altar em ruínas, agindo em altares de Baal. Às vezes, o povo de Israel trocava o altar de Deus, os profetas de Deus, por altares que não pertenciam a Deus. Perceba, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme de você. Ele não aceita que você, ao mesmo tempo que adore a Ele, preste culto a Ele, faça as coisas assim de forma relaxada. Ele quer que você faça o melhor para Ele. Pastor, como é que eu estou fazendo o melhor? Quando o seu coração vem perfeitamente com o altar no lugar, à sua disposição de cultuar o Senhor, vem tremendo. É claro que tem dia que você vem como eu hoje, você vem se arrastando, mas você vem. Se você quer cultuar a Deus e ter resposta para os seus clamores, eu já clamo tanto e não tenho resposta ainda. Talvez o defeito esteja no altar. Uma das pedras terríveis que eu tive no meu altar e foi duro para tirar, foi a pedra chamada temperamento. Uma pedra miserável. Para eu conseguir tirar foi mais de 20 anos. Depois que Jeová tirou essa pedra, uma parceria entre eu e Jeová, as coisas melhoraram bastante. Tem pedras que você precisa tirar. Também tem pedras que você precisa colocar. Altar, para os irmãos que são novos na fé, era um lugar onde o profeta colocava um animal morto em cima de pedras com esquadriamentos perfeitos, colocava madeira com medidas perfeitas e colocava fogo. Se uma pedra tivesse troncha naquele altar, Deus não recebia o sacrifício. Perdeu o animal, perdeu o fogo, perdeu o tempo. Mas se a pedra tivesse perfeita no altar, Deus recebia o sacrifício do cordeiro, do carneiro.
E a resposta vinha de Deus para aquele que oferecia o sacrifício. Como é que está o seu altar? Hoje, pastor, eu não estou no melhor dia. Meu altar está meio desorganizado. Acontece. Mas nunca deixe que isso se perdure por muito tempo. Conserte o altar. O seu altar é o local que Deus deseja estar com você. A reconstrução do altar é necessário uma tomada de decisão. A restauração do altar é necessário que se faça adoração. O altar hoje nada mais, nada menos é do que o nosso coração, a nossa entrega, a nossa rendição, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Deus responde com fogo ao altar que está consertado. Fogo aqui não é uma coisa ruim. Fogo no altar era um sinal que Deus estava aceitando o sacrifício. Não esqueça, o seu altar é o seu coração. Como é que está ele? Alguém de vocês já disse assim: hoje eu vou para a igreja e eu não quero esquentar a cabeça, não quero ter raiva, você não me provoque, eu não estou afim de discutir com ninguém hoje, eu não estou afim de... Vocês já disseram isso? Já? Ninguém? Eu já disse. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Preparando o seu altar. E nós, você já disse isso. Mesmo que você esteja com raiva, pode vir assim mesmo. Quando você sair daqui, a raiva tem que ir embora. Mas às vezes a gente diz: hoje eu não quero ir para a igreja com raiva, chateado. Tu nem vem, que hoje eu não estou afim de discutir, não. Tenho certeza que só foi eu que disse isso. Quando a gente faz isso, a gente está preparando o altar. Aí Deus olha do céu, quando você está lá na sua casa, tomando café para vir para a igreja, tomando banho para vir para a igreja. Imagino eu que ele dá uma risada e diz: coisa linda, está preparando o altar para ir cultuar na minha casa. Seu coração não pode continuar bagunçado, desarrumado. Seu coração não é lugar de você guardar tanta coisa, tanta raiva, tanta irritação, tanta provocação. Glória a Deus. Não. Seu coração é um altar onde Deus habita. Um irmão chegou um dia e disse: eu não consigo ter alguém na minha vida, não sei porquê. Eu disse: por quê? O senhor tem alguém no seu coração ainda? Eu disse: tenho. Eu nunca deixei de gostar da minha ex. Eu disse: meu amado, quando um taxista vai passando, que o banco da frente está ocupado, o senhor dá a mão para o taxista parar? Ele disse: não, porque o carro já está ocupado. Como é que eu vou dar a mão para o taxista parar se ele já tem um passageiro? Ele disse: sabe por que o seu coração ninguém consegue ocupar? Não, porque ele já vive ocupado. Seu coração é o taxista que está ocupado direto. Desocupe. Se o problema é eu esquecer, esqueça. Organize o altar dos seus sentimentos e reveja que as coisas vão mudar. A primeira coisa que ele fez foi mudar de cidade. Saiu daqui e foi para Natal. Quando chegou em Natal, não deu 6 meses. Aí ele disse, ligou para mim e disse: deu certo. Disse: deu certo o quê? A jogada. Eu disse: que jogada? Estou com alguém. Isso não foi jogada. Foi porque quando você decidiu mudar de cidade, você desocupou seu coração. Muitas vezes a gente quer adorar a Deus, quer prestar um culto a Deus,
quer servir ao Senhor num culto como esse de hoje, mas nosso coração está ocupado. Eita, poxa, amanhã eu tenho que pagar o cartão. Caramba, eu não posso esquecer que amanhã tem uma dívida na loja C&A para pagar. Eu não posso esquecer que amanhã eu tenho um compromisso. Quer dizer, você está aqui, o seu corpo está aqui. E a sua cabeça? Aí eu fui para o culto, não aconteceu nada na minha vida, eu voltei do mesmo jeito, porque você só ficou aqui, o corpo, a mente estava lá. Aí o altar está desconectado da pessoa e de Deus. Perceba, garoto. Perceba, o seu altar precisa estar no mesmo lugar que você está. O seu altar precisa estar no mesmo lugar que você está. No mesmo lugar. Se não estiver, não há conexão espiritual. Quando Deus olha e vê que você está aqui, mas sua mente está longe. Agora você já percebeu que quando você vem prestar um culto a Deus, que você se entrega mesmo, com vontade, com prazer, com alegria. Eu não vou negar para os irmãos. Hoje eu não tenho o máximo para cultuar. Não consegui. O Senhor já percebeu que quando você vem cultuar, você entrega o coração, a alma, o corpo, o espírito. Primeira característica, você olha assim, o culto já terminou. Segunda característica, poxa, parece que a semana é mais leve. Terceira característica, essa semana parece que depois daquele domingo do culto foi uma semana tão de paz na minha casa. Quarta característica, opa, hoje já é quinta, domingo eu quero ir de novo. Você já viveu isso ou só sou eu? Já. Quem faz isto é porque tenta conectar o altar na hora do culto ao Deus da nossa vida. Seu altar está bem? Como é que está indo? Está tudo organizado? Está tudo no lugar? As pedras estão todas no mesmo tamanho? As madeiras são todas cortadas no mesmo tamanho? O cordeiro está sem defeito? Como é que está você? Pastor, mas hoje eu não consegui prestar um culto como eu gostaria. Acontece, eu também estou assim hoje. Mas não deixe de vir no próximo culto. O próximo culto vai ser um culto tremendo. Amém? A pior coisa que um crente faz num domingo como hoje é resolver ficar em casa. Sexta-feira foi um porre para mim. Fiquei em casa, minha esposa bota para assistir um filme, eu detesto assistir filme. Aí ficou nós quatro lá na cama. Eu dormi logo. Não vi nem quando o filme terminou. Aí o menino, você entendeu, Júlio? Eu disse o quê? Saco, corre. Rapaz, logo hoje. Pronto, já fiquei chateado comigo. Porque eu lembrei dela mandar ligar o carro para esquentar à tarde. E passou pela mente e eu não falei nada. Foi ruim demais. Hoje é tarde ruim, ontem é tarde ruim. Eu fico em casa, mas o pensamento... Entendeu? Então, irmãos, Deus tem grandes coisas para você e para mim. Mas você precisa ver como é que está o seu altar. Venha de fralda, mas vem. Eu me lembrei do pastor Isaldo, que disse que um irmão deu tanta desculpa a ele para não ir para o culto, que ele disse, não, porque faltou ontem. Não, estava com uma dor na alma do pé. Deus, Jesus. Entendeu? Meus amados, Deus tem coisas para a gente. Eu estava dizendo aos irmãos aqui na quinta-feira, quando nós tivermos o tempo novo, que vai ser logo, viu, Bel? Vai ser logo. Quando nós tivermos o tempo novo, nós vamos precisar de mais pessoas para nos ajudar a fazer essa obra. Você imagina, esse espaço aqui deve ter uns 6 por 5? 10, não acho. 6 por 8, né? A gente tem desafios gigantes para fazer.
Você imagina num templo, que só o templo onde a gente vai colocar as pessoas vai ter 15 por 18. O pastor não vai fazer sozinho. Então a gente precisa de vocês. Quem está com a gente diz amém? Você quer ser um amém melhor, não é amém? Certo. Abençoado, eu marquei para tu cantar um hino hoje, foi? Não? Tem confusão na minha cabeça. Então, amados, vamos alinhar o nosso altar. Nessa semana, quando você for orar, ore pelo pastor, ore pela construção do templo, ore pelos irmãos que estão lá no grupo do jejum, ore para que Jesus levantar mais pessoas de Maceió e de qualquer lugar, para que a gente ter condições de construir esse templo o mais rápido possível. Ore para que o pastor volte a andar. Ore pela saúde da minha esposa, porque ela está assim em pé, arrumadinha, bonitinha, mas quando ela deita lá na cama, eu não durmo, eu passo a madrugada todo dia acordado e parece uma orquestra. Ai, ui, ai, ui, ui, ai. Eu vou até contar quantos ai ela dá e quantos ui. Então ela está assim, mas ela sente muitas dores no joelho, no quadril. Da cabeça para baixo dói tudo, né, irmão? Da cabeça para baixo, ore por ela. Os desafios da construção da igreja vai ser grande, mas eu não posso correr. Então não dá para correr. Vocês também não vão correr não, né? Quem vai correr, diz amém? Graças a Deus, todo mundo vai dar ajuda. Até a pinheira vai virar pedreiro. Vamos orar? Hoje eu preguei de um jeito mais calmo para economizar a máquina. Larissa, cadê a Larissa? Vem aqui na frente, por favor. 35 anos, quem diria? Vamos orar pela Larissa, a gente estamos muito felizes pela presença dela e da família dela aqui. E parabéns pra você, da felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data da felicidade, muitos anos de vida. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. A Marisa está abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. A Marisa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Já derramou. Derrama, sobre ela o seu amor. Já derramou. Maravilha! Deus abençoe você. Glória a Deus. É 25, né? Não, é você. Vamos orar, irmãos? Pai, muito obrigado por esta noite abençoada. Tenha misericórdia da minha saúde, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelos irmãos que vieram de Pitubas. Pai, muito obrigado pelos irmãos daqui de Sete Casas que vieram. Abençoe os irmãos de Rosa Luxemburgo. Pai, em nome de Jesus, abençoa a construção do templo. Abençoa a saúde dos irmãos, a saúde da minha esposa. Em nome de Jesus, Senhor, todas as famílias que estão aqui, para a glória do Teu nome, louvamos e te agradecemos para todos sempre. Você diz, pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus, consolação do Espírito Santo,
contribui com você, com a sua casa, com a sua família. Não só hoje, mas para todos sempre. E pela última vez hoje você diz...